Galera, não é que eu tenha algo contra as instituições religiosas, as igrejas. Muito pelo contrário. Em alguns momentos, principalmente aos domingos, eu vou à igreja. Só que, se a gente parar e fazer uma análise, a gente vai perceber que as igrejas hoje, elas viraram centros comerciais. Por que eu estou falando isso? Uma grande parte das instituições religiosas, elas foram projetadas não para conectar você com Deus ou com o divino, para proporcionar uma transcendência. Muito pelo contrário, a gente percebe hoje que essas ditas igrejas, elas são projetadas para o fluxo de capital, para captar o seu dinheiro. Eu vou te dar alguns exemplos bem simples. Algumas igrejas hoje, elas têm a porta de entrada e a saída é outra. E para você sair, se retirar desse local, você precisa passar para o que a gente chama aí de uma pequena loja ou um pequeno centro comercial. E aí você vai ter vários artigos sendo vendidos. Talvez você fale assim, mas Manuelson, isso é em função de uma obra ou porque a igreja precisa arrecadar fundos. Então, geralmente tem esses movimentos. Gente, eu até entendo a igreja ela fazer alguma campanha para arrecadar dinheiro. Só que, na maioria dos casos, não é esse. E aí eu vou te dar outro exemplo. Em algumas comunidades cristãs que eu já fui, quando você chega lá, existe áreas VIPs sendo vendidas. É isso mesmo, para que você sente em determinado local ou até um camarote ou no banco da frente, você tem que pagar uma taxa. Além das comunidades cristãs que vendem lenço e vendem diversos outros artigos, como se esses artigos eles fossem santos ou pudessem abençoar a sua casa. E qual que é o problema desses dois exemplos que eu dei? No primeiro exemplo, a gente percebe que existe uma diferenciação, não sei se a palavra certa seria essa, diferenciação, mas existe uma acepção de pessoas. Quem tem dinheiro vai se sentar na frente ou no camarote, quem não tem vai ser tratado como um pobre e vai se sentar em outros locais. Eu percebo um grande equívoco em relação àquilo que a Bíblia traz. Diante de Deus, somos todos iguais, todos devemos ser tratados com respeito. Eu dei uma pausa porque o cachorro, ele estava aprontando aqui, tá? Mas voltando, e aí a gente vai para o segundo exemplo, a gente percebe que quando você tem a venda de artigos, de algum objeto, seja um lenço ou qualquer outro, a gente desvirtua o propósito do Evangelho, a gente distorce a mensagem bíblica. Por quê? Para que você seja abençoado e para que você tenha comunhão com Deus, não é necessário que você faça aquisição por R$ 1.500, seja lá quanto for, de um artigo. Muito pelo contrário, quem abençoa a sua vida e a sua casa é unicamente Deus. E da mesma forma que um determinado pastor ele abençoou um objeto, você também pode abençoar a sua casa, porque somos todos iguais, somos todos pecadores, e a Bíblia vai falar que Deus olhou de lá de cima e não viu um justo sequer. Ou seja, o seu pastor, presbítero, ancião, seja lá quem for, aquele que ministra a palavra, ele não é mais importante ou mais santo do que você. Pelo menos, quando eu olho para os pastores, eu não percebo nenhum deles mais santo ou melhor do que eu. Porque do mesmo jeito que eu tenho as minhas falhas e que eu sou um pecador, ele também é. Da mesma forma que Deus fala com esse dito pastor, ele também vai falar comigo. Por que eu iria comprar um objeto que foi santificado só porque o pastor disse que foi santificado? A minha casa também é uma casa abençoada. Mas é isso, galera. Eu acredito, com base na Bíblia, que os templos, vamos colocar dessa forma, e só lembrando que o primeiro templo ele não foi o templo da Igreja Católica. A Igreja Católica não é a primeira igreja, a gente já tem isso com Salomão. O primeiro templo foi estabelecido por Salomão, isso segundo o judaísmo. Mas beleza, Manuel, por que você está falando isso, que o primeiro templo foi o templo do rei Salomão e não a Igreja Católica instituiu o primeiro local onde as pessoas congregam?
Galera, o templo ele tem a função de nos conectar com Deus, de nos aproximar daquilo que é divino e de nos fazer transcender esse mundo para irmos, eu diria, para o mundo sobrenatural ou espiritual onde Deus habita. Vamos colocar dessa forma, de uma forma bastante simples, para que as pessoas possam entender. Eu, particularmente, me recuso a estar ou fazer parte de algo que não esteja vinculado à Bíblia ou à Palavra de Deus. E aí eu falo, se você quer se conectar com Deus, que você entenda que você pode fazer isso através da oração, da leitura da Palavra de Deus. É isso que vai te aproximar do Criador, vai te aproximar daquilo que é divino. E a Bíblia, ou o Espírito de Deus, ele não melhora o homem, mas ele transforma. A Bíblia vai falar que Deus faz nova todas as coisas e ela vai falar que para que você possa se conectar com o divino, você precisa nascer de novo. Ou seja, essa natureza sua, ou quem você é, deixa de existir. Reafirmando, Cristo, ele não melhora aquilo ou quem a gente é, mas ele transforma, ele nos faz nascer de novo. E é isso que a gente precisa, se conectar com Deus, com o Espírito de Deus, se conectar ou nos conectarmos, melhor dizendo, com a Bíblia e permitir que Deus nos quebre para que ele nos reconstrua. E as igrejas ou os templos hoje, eles têm outro papel, que é esse papel comercial de movimentar capital, com algumas exceções.